Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Começando um vídeo aqui pra gente entrar em 2026 com tudo. Vocês estão vendo que eu tô de um lugar diferente? Eu estou diretamente da África do Sul, em Cape Town. E é uma viagem que eu tô fazendo com meu namorado. A gente vai ficar quase 20 dias aqui em Cape Town. E olha, é uma cidade cheia de natureza, cheia de energia positiva, cheia da energia da terra. Então eu senti de trazer pra vocês. Eu queria muito fazer vlog da viagem e tudo mais, mas eu senti de trazer um vídeo que fosse um pouco mais profundo e que fosse a cara de começo de ano, sabe? Resolvi trazer um vídeo sobre como a gente cocria essas experiências dos nossos sonhos, né? Como é que a gente pode criar o que a gente quer em vez de cocriar o que a gente não quer. Tem um pouco de lei de atração, do poder de manifestar, né, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada, tá? Já pega o seu chazinho, o seu café. Hoje eu tô na vibe cafezinho, tá? Tô me energizando aqui que o dia vai demandar bastante, então eu quis começar no café. Mas pode pegar seu chazinho também e vem comigo. Bora bater um papo. E não esquece de deixar o seu like no canal, já se inscrever pra você não esquecer de fazer isso depois, tá bom? Gente, durante muitos anos eu não valorizava muito o poder das palavras, o poder do pensamento, o poder de como eu me sentia nos resultados que eu estava tendo para minha vida. Então eu não fazia a associação. Digamos, se eu precisava entregar um projeto, eu achava que, eu preciso ter a qualidade técnica para conseguir fazer esse projeto e isso vai ser suficiente para o projeto acontecer e dar certo. E daí eu botava muito energia, assim, sabe, na parte racional da coisa e eu não conseguia fechar a conta de que se eu fiz tudo certo, se era pra fazer A mais B, e eu fui tipo aquela aluna A, sabe? Tirei nota 10, digamos, naquilo, por que eu não tive esse resultado? Por que outra pessoa que estava menos preparada que eu, tecnicamente, conseguiu e eu não? E eu não conseguia entender. Só que depois de ter um pouco mais de conhecimento da parte de PNL, de programação neurolinguística, eu comecei a entender que o poder do pensamento, o poder das palavras, ele influencia muito a maneira como a gente se sente, tá? E eu comecei a vigiar um pouco mais o meu pensamento. E ali eu fui descobrindo, gente, que por mais que às vezes eu tivesse muito empolgada com algo que eu tivesse ali construindo, muitas vezes eu tinha pensamentos negativos relacionados àquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tive, sei lá, anos aí que batalhei pra ser cantora, né? Ter uma carreira como cantora. Então, ali por mais que eu quisesse, por exemplo, vender show, depois eu ficava assim, nossa, mas daí eu tenho que pegar a estrada, mas aí eu tenho que fazer isso. Tipo, meu pensamento e sentimento com relação a ir fazer aquele show eram negativos, tá? E daí, por mais que eu até conseguisse vender aquele show, toda a minha experiência em relação àquele show, ela se tornava pesada e negativa. E daí eu fui acumulando experiências difíceis e pesadas e eu não sabia por quê. Porque, tecnicamente, eu estava fazendo tudo corretamente, tudo certo. Eu estava fazendo, precisa fazer isso, precisa fazer o contrato, eu estava fazendo tudo certo. Mas por algum motivo o dinheiro não chegava, ou aquele contratante que ia pagar me dava o bolo, as coisas não aconteciam. E daí, enfim, o primeiro conhecimento que chegou pra mim foi esse, né? Através da psicologia, da linha dos coaches ali, de PNL, né? Programação neurolinguística. Ok, vou entender um pouco mais sobre as palavras e os sentimentos. Em 2020, eu comecei a estudar um pouco mais sobre frequência energética. Comecei a entender que as nossas emoções, conheci a tabela Hawkins, eu vou deixar aqui para vocês verem, a tabela Hawkins, e eu comecei a entender que cada pensamento, cada energia, cada sentimento, ele vibra em uma frequência. E aquilo ali é algo que vai, assim, criando como se fosse em volta de nós um imã, assim, que o universo consegue ler e consegue interpretar. Então você acha que você tá ali, tipo, só ali dentro da tua cabecinha, enganando que você pode manter os seus pensamentos ali só pra você, que ninguém tá vendo? Não, mas o universo, ele tá lendo aquela energia que você tá emitindo. E eu não percebia como o pensamento ia criando sentimentos e que daí ia criando a minha frequência e eu, sem perceber, criava uma situação ruim, mesmo tecnicamente como profissional ou num relacionamento, fazendo tudo certo. Então foram anos, gente, anos cocriando exatamente o oposto do que eu queria. E nos últimos anos eu consegui, né, ter muita atenção a isso e percebi que eu comecei a vivenciar o oposto. Mesmo sem estar muito preparada,
mesmo sem ter as condições ideais, as coisas aconteciam pra mim com uma maior facilidade. Às vezes eu não sabia, eu desejava certas viagens, eu desejava um padrão de vida e eu não sabia como eu iria conseguir aquilo. Mas a vida começou a criar o como pra mim, sabe? Eu não precisava mais me preocupar com o como. Aquilo acontecia de um caminho ou de outro, porque a minha frequência e os meus pensamentos e as minhas crenças com relação àquilo já estavam diferentes. Então, eu comecei a criar amizades, eu comecei a criar relacionamentos, eu comecei a criar viagens, bens materiais, coisas que eu sempre quis ter, sem precisar ter o mesmo esforço técnico que antes eu tinha, tá? E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque você pode estar se sentindo nesse momento um pouco perdido, assim, olhando nesse começo de ano, pessoas que você sabe que às vezes têm menos conhecimento que você sabe que às vezes se dedicaram menos que você, conquistando coisas que você queria. E você tá assim, meu Deus, mas então é sorte. O universo tá baseado numa sorte e a sorte não tá chegando pra mim, tá? E eu tô aqui, como eu assisti muitos vídeos desse tipo na época, e esses vídeos me ajudaram muito, eu falei, a minha retribuição vai também ser criar um desses vídeos pra deixar aqui na posteridade da internet. Você precisa, se você quer criar a tua vida dos sonhos em 2026, você precisa começar a vigiar como você tá se sentindo primeiro, porque como você tá se sentindo já é um alerta de como você tá pensando. Ah, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo com medo, Vamos vigiar então o que eu tô pensando, tá? Porque o sentimento ele é mais fácil, ele chega na frente, né? A gente consegue observar com mais facilidade. Pensamento, como a gente tem muito pensamento durante um dia inteiro, é difícil você saber, mas eu também penso coisa boa, mas eu também penso coisa ruim. Mas qual é o sentimento predominante? É medo? Por quê, gente? Porque esse sentimento, ele tem a frequência das coisas que você vai cocriar. E se você quiser cocriar, por exemplo, um parceiro ideal, sabe? Um parceiro que é confiante, um parceiro que é bem-sucedido, um parceiro que é gentil, tudo. Qual é a frequência desse parceiro? Pensa assim, qual é a frequência desse parceiro? Se ele é um cara que tá bem-sucedido, ele não tem estresse, digamos assim, financeiro, ele come coisas que o que ele gosta, ele escolhe a experiência que ele quer viver, não a que ele pode viver, mas a que ele escolhe viver. Então, é uma frequência um pouco mais tranquila na vida, né? E esse parceiro, geralmente, ele vai estar olhando também pra uma pessoa que também esteja numa vibração um pouco mais tranquila, assim, sabe? Então, meu primeiro passo, quando eu quis criar um parceiro, que fosse um parceiro estruturado, né? Foi começar a me sentir estruturada, me organizar internamente, nem que fosse em poucas coisas, nem que fosse organizar o meu quarto naquele dia. Eu comecei a criar esses momentos de paz pra mim, pra que eu ficasse maior parte do meu tempo numa frequência tranquila. Sim, porque você pode estar hoje morando num quartinho que é assim, ó, dividindo a casa com as outras 6 pessoas, mas você pode criar ali a tua paz, a tua tranquilidade, você pode criar o melhor ambiente possível para que você se sinta cuidada, se sinta segura, se sinta bem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vigiar como é que tá a tua vida atualmente. Eu tô criando bagunça, eu tô criando caos, eu tô me sentindo insegura a maior parte do tempo, com medo. O que eu tô fazendo? Vigia esse pensamento, vigia essa sensação, para que você consiga ir para um outro lugar, tá? A gente precisa saber onde a gente tá para depois saber como é que a gente vai chegar em um outro ponto. E daí, não é? Eu sei que é muito fácil falar assim, pensa diferente, né? Quando a gente tá ali intoxicada em um monte de pensamentos, é muito difícil a gente quebrar aquele loop e pensar diferente. E no meu caso, eu preciso às vezes de uma situação extrema para que eu basicamente não me sinta eu mesma mais. Eu crio uma nova versão. Por exemplo, eu tenho muito medo de fazer uma trilha na natureza. Amanhã eu faço uma trilha na natureza, sabe? Amanhã eu crio essa outra versão que, sabe aquela coisa que você fala, eu nunca faria isso? Faça, sabe? Tenha uma dose de choque para você entender que você pode sim mudar esse padrão de pensamento, essa perspectiva. Outra coisa que eu comecei a perceber é que a natureza, gente, ela tem uma energia muito abundante, sabe?
sabe? Ela tem uma energia por si só de crescimento, de expansão, de saúde. E é muito difícil a gente criar isso pra nossa vida se a gente tá distante da natureza. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, se você tá começando, você tá ali naquela nuvem de pensamentos negativos e você quer parar isso e quer começar, pô, eu quero começar meu 2026 aqui pra frente, quero que seja diferente, você tem que colocar tempo de natureza na sua vida. Você tem que ter caminhada na natureza, você tem que ter ali, se você tem um animalzinho de estimação, passa tempo ali com ele, cuida, rega suas plantinhas, passa tempo na natureza, passa tempo olhando no verde, porque a natureza ela é abundante e quando você tá no meio dela, você automaticamente sente que você não precisa de muita coisa, sabe? A gente fica no mundo da cidade achando que a gente precisa de sapato, de roupa, de não sei o que, de muita coisa, nada é suficiente. Mas quando a gente tá na natureza, é tão simples, eu preciso de comida, eu preciso de um abrigo, poxa, eu já tenho isso, tô dormindo no meu abrigo, eu tô, sabe, eu comi hoje. E, nossa, e você começa a sentir essa abundância da beleza das pequenas coisas. E é um exercício, gente. Gratidão é um exercício. Quando a gente tá numa nuvem de negatividade, agradecer pela respiração parece muito, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício. Tem que fazer o exercício de quebrar o pensamento que tá ruim. E às vezes é com um pouco de gratidão, um pouco de contemplação. Então a natureza ajuda muito nesse passo. E ali cancelar também, eu uso muito a metodologia do tapping para cancelar frequências negativas, cancelar pensamentos negativos. Então, se eu começo a sentir, ai, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, não dá pra fazer porque eu não tenho tal situação, cancelar a escassez que sinto dentro de mim. Cancela, cancela, cancela. E você, ao invés de pensar no que falta, você começa a pensar, poxa, mas o que eu tenho já que dá pra construir algo legal? O que eu tenho? O que eu tenho, né? Começa a pensar em tudo que você tem, tudo que você pode. Às vezes o que você tem não vai ser nada de material, mas vai ser, por exemplo, pô, eu tenho amigos, tá? E o meu amigo tem isso, o outro tem aquilo, entendeu? E daí você começa a se movimentar. Porque quando você tá tentando se movimentar na vida, mas a sensação, ali, a tua vibração é de vítima, é de como se você não tivesse recurso nenhum, é como se você não tivesse poder nenhum pra mudar a sua situação, o que que acontece? Aquilo ali fica pesado, sabe? Aquilo fica limitado de poder criativo. Acho que essa é a palavra. Quando você está numa frequência de escassez, você não tem a criatividade necessária para mudar a sua situação. O que muda a sua situação é o potencial das ideias que você vai ter para sair de onde você tá. Só que essas ideias só chegam até você se você conseguir criar um mínimo de paz, um mínimo de tranquilidade, mesmo estando no caos, mesmo vivendo um caos, gente. Eu posso falar para vocês porque eu vivi 2 anos de imigração sem documento, ou seja, você não é nem um cidadão, sem documento, sem, gente, sem tanta coisa, assim. Sem documento, sem amigos ainda, sem saber qual que é o médico que você vai, sem segurança nenhuma, tá? Então você se sente ali completamente vulnerável. E esse sentimento é um sentimento que vai te atrapalhar na hora de criar, ter as ideias pra executar o que você quer. E agora a segunda parte é mais prática. Eu trouxe até aqui, eu não vou mostrar minhas metas, tá? Porque, enfim, gente, não sei se vai acontecer ou não, mas eu tô botando a minha energia aqui. Então, sabe, às vezes uma coisa demora mais do que a gente espera, sabe? A paciência também é um grande exercício quando a gente tá cocriando. É você acreditar que aquilo tá chegando, mesmo que não seja na sua hora. Uma coisa muito importante é a gente também desejar aquilo, pensar sobre aquilo, ter sentimentos bons sobre aquilo, mas entregar pro tempo, entregar pro universo, sem ficar ali pressionando demais o sonho acontecer. Enfim, então logo no começo do ano, eu fiz uma listinha de coisas que eu queria que acontecesse e eu botei até um prazo, gente. Eu botei, olha, até 14 de fevereiro eu queria isso, pá. Até 15 de agosto eu queria isso. Eu fui anotando. Porque daí você começa a ter um compromisso com você. Você sabe, você tem uma certa clareza do que você quer. E às vezes, eu teve ano que eu não queria coisas, gente. Eu queria, por exemplo, poxa, eu quero estabilidade emocional. Só. Pra esse ano eu quero ter um ano de estabilidade emocional. Então tudo que me trouxer estabilidade emocional, seja fazer mais exercício físico, seja tudo que me trouxer mais estabilidade emocional, eu vou fazer. Esse ano eu tenho outro tipo de metas, tá? Eu tenho cocitas em metas, assim. Eu tenho objetivos pro relacionamento, objetivos pro profissional. Então, assim, anota, tenha um caderninho onde você vai anotar realmente as coisas que você tá buscando alcançar, sabe?
sabe? Isso cria um compromisso. E às vezes também uma coisa que é interessante é você compartilhar com algumas pessoas que vão te puxar na direção do que você quer. Então eu compartilhei com o meu namorado, por exemplo, metas que eu tenho financeira e profissional, porque pra ele também é interessante que eu atinja as minhas metas, porque isso melhora o padrão de vida pra nós dois, né? Se a gente tá dividindo a vida, isso melhora o nosso padrão de vida. Então ele é uma pessoa que, se eu compartilhar isso, ele pode também somar com ideias, né? Lembra que eu falei pra vocês, as ideias que a gente tem, sabe, essa criatividade, que é o potencial de coisas que podem acontecer, é o que muda a nossa realidade. Então quando você soma com outra pessoa, essas ideias ganham mais potência. Então é muito importante, quando eu compartilho com ele, escutar o que ele pode me trazer de conhecimento, de ideias que eu possa aplicar também. Então, gente, eu acho que basicamente é isso que eu queria fazer com esse vídeo, era compartilhar um pouquinho desses aprendizados, assim, de vida, de frequência, de cocriação, de manifestação, para que vocês consigam aplicar um pouquinho das técnicas que eu também apliquei, que mais deram resultados para mim, e criar um 2026 incrível, cheio de luz, cheio de realizações, cheio de paz, sabe? Acho que não tem nada mais que a gente pode querer do que uma vida que, não importa o que aconteça, você esteja ali em paz, você esteja com as suas decisões, você esteja vivendo com fé, você esteja vivendo com gratidão. E daí, o que não tem como dali pra frente a vida não melhorar um pouquinho, 1% a cada dia. Um ótimo 2026 pra vocês, cheio de paz, cheio de amor, cheio de energia boa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o like nesse canal, me fala se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, senão vocês não assistem até o final. Mas me coloca aqui se vocês gostam de conteúdo assim, se posso trazer mais pro canal, e eu trago. Um beijo, um ano cheio de cocriações incríveis pra vocês. Tchau!